Olá, personal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula do workshop Visão Avançada de Treinamento. Eu sou Paulo Mazeu, trabalho com prevenção às lesões de performance há mais de 20 anos. E nesse workshop você está aprendendo como ser um personal trainer diferenciado e valorizado ao se tornar um especialista do movimento, dominando o mecanismo das lesões e o ganho de performance com seus alunos. Na aula de hoje, você vai aprender como que o personal especialista do movimento atua na prática. Nós vamos te mostrar aqui os diferenciais em toda a forma de conduzir o programa de treinamento com seu aluno e por que esse conhecimento e a forma de atuar faz o personal se tornar tão diferenciado e valorizado. Nessa aula, eu também vou te ensinar um teste da análise funcional e você verá como é simples e didático, mas ao mesmo tempo te mostra resultados importantíssimos do corpo do seu aluno. E dessa forma, a sua prescrição fica muito mais lógica e os resultados são muito mais eficientes. Talvez você esteja pensando assim, será mesmo que é possível se tornar um personal assim tão diferenciado e valorizado? Veja o que dizem esses personagens. Trabalhar com muito mais franqueza, né? E muito mais respeito. Eu vejo esse ponto muito importante, o respeito com o teu aluno, né? Porque quando você está ali, você está se propondo a saber o que ele precisa, né? Como lidar com aquilo. Enriquece muito o profissional e você passa um profissionalismo que 90% dos outros personagens não tem esse conteúdo, essa bagagem. Nossa, assim, não tenho nem o que falar. Realmente a certificação assim, fez muita diferença para mim. Como eu falei, né, eu tava vindo numa fase que eu falava assim, gente, eu preciso estudar, eu quero estudar alguma coisa, mas eu não quero algo que seja, tô fazendo uma pós ou tô fazendo um curso só por fazer. Eu queria alguma coisa que acrescentasse tanto na minha vida profissional, mas que fizesse diferença para mim também, como pessoa. E a certificação realmente, assim, ela caiu no meu colo, eu falei, é exatamente isso que eu estava procurando. Muitas coisas novas, coisas que nem a liberação miofascial, nossa, faz toda a diferença. Muita coisa, que isso para mim, eu sabia muito pouco, praticamente nada. Então, com esse curso, nossa, melhorou bastante. Essa parte financeira, ela melhorou e melhorou muito. Dá uma turbinada no profissional, eu posso dizer isso. Demais, né? Isso realmente me deixa muito feliz. Vocês lembram que na primeira aula desse workshop, eu mostrei para você quais são os 3 pilares fundamentais para se tornar um personal especialista do movimento. Se você ainda não assistiu essa primeira aula, vai lá e assiste agora, e depois você volta para essa. Pois além de entender sobre esses 3 pilares, eu também mostrei os pontos cegos que limitam e muito a carreira do personal trainer. Agora, se você já assistiu, tá tudo certo, então fica aqui comigo. E eu quero aproveitar para agradecer a todas as publicações e todos os comentários que foram deixados na primeira aula. Eu fiz questão de responder um a um e eu fico muito feliz em ver esse grande movimento de personagens comprometidos em transformar a educação física em algo muito maior e mais forte, através de um conhecimento simples, direto e muito eficiente. Então vamos ao conteúdo, pois hoje eu vou te ensinar na prática como atua um personal especialista do movimento. Durante a aula de hoje, você vai perceber que esse conteúdo, embora essencial, não nos foi ensinado na faculdade, nem mesmo nos cursos de pós-graduação. É algo totalmente diferenciado e eu não consigo imaginar hoje trabalhar com atividade física sem aplicar esse método. Então, o primeiro pilar que forma o personal especialista do movimento é saber aplicar a análise funcional. Deixa eu te explicar o que é exatamente e como é a aplicação na prática. São 23 testes que identificam as disfunções musculoesqueléticas. E o que são essas disfunções musculoesqueléticas? Como o próprio nome diz, disfunção é o oposto à função. É o que não está funcionando bem. Então, disfunção é algo que não está funcional. Então, através da identificação da disfunção, a gente consegue encontrar o quê? A limitação do nosso aluno. A gente consegue encontrar justamente o que pode predispor às lesões e o que pode
limitar a performance do nosso aluno. Por isso que é tão importante esse pilar e faz tanto sentido poder encontrar o que o seu aluno realmente precisa e saber oferecer os resultados e algo que vai trazer muito mais benefício para ele. Essa análise, que tem os 23 testes, ela pode ser feita no início de um trabalho com o aluno, bem como você pode aplicar em um aluno que você já trabalha há muito tempo. Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou aplicar isso? Deve ser muito difícil? Em que lugar? Então eu já te adianto que os testes são simples e que você tem um guia completo de como aplicar cada teste. Você vai ver isso daqui a pouquinho quando eu te ensinar um dos testes aqui. Quanto ao local, também é fácil e tranquilo, pois pode ser aplicado em qualquer sala ou espaço. Inclusive o teste que eu vou te mostrar hoje vai ser feito aqui, nesse local. E o mais interessante, qual que é o ganho real disso tudo? Para você ter uma ideia, desde que eu comecei a aplicar análise funcional até hoje, não teve um aluno que eu mostrei os resultados da análise e o aluno não começou a treinar. O aluno fica realmente encantado em ver que você identificou as limitações que ele tem e você sabe exatamente como resolver essas limitações, tanto para prevenir as lesões como para ganhar performance eficientemente. Além disso, é uma excelente ferramenta para você prestar um serviço específico, inclusive para outros personagens da área. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, uma assessoria esportiva de um colega meu me contratou para fazer a análise funcional dos atletas. Então, nós fizemos a análise funcional de todos os corredores, ciclistas e triatletas que ele tinha. E isso foi incrível, porque ao encontrar as limitações desses atletas, a gente pôde explicar para eles o que precisava ser feito. Muitos deles até nos contrataram para esse serviço específico, que é entrar com a restauração da função. Então esses alunos acabaram rendendo muito mais em performance. Eles acabaram prevenindo as lesões, e que foi muito bom para esse meu colega também da assessoria esportiva, porque se esses alunos se machucam, ele vai perder esse aluno, né? Então esse aluno ficou muito mais fiel na assessoria, ele rendeu com mais performance, além de prevenir as lesões. Então isso também é uma excelente oportunidade de que muitos colegas acabam muitas vezes pedindo para que a gente aplique esses testes específicos para poder até dar um direcionamento para o trabalho deles. Então essa é realmente uma oportunidade fantástica de como aplicar o conhecimento específico do personal especialista do movimento. Você percebe como isso faz de você um personal muito diferenciado? Conseguiu imaginar? Eu sei que a sua mente está agora assim, ó. Eu sei disso porque eu também me senti assim quando eu aprendi isso nas formações internacionais que eu participei. Foi realmente um divisor de águas na minha carreira. Então, nós vamos para a prática. Vamos aplicar o teste do grande dorsal. E por que eu escolhi o grande dorsal para trazer para vocês aqui hoje? Porque o grande dorsal, um músculo das costas, normalmente como personagens, quando pensamos no grande dorsal, a gente pensa em quê? Pensa em fortalecer esse grande dorsal. E não que não seja importante fortalecer o grande dorsal, mas seria uma visão simplista e superficial. O personal especialista do movimento compreende que um grande dorsal disfuncional, como eu já expliquei, que não está funcionando bem, que o encurtamento desse grande dorsal vai gerar uma sobrecarga aumentada tanto para o ombro quanto para a lombar. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje. Então eu vou aplicar o teste aqui com o Thiago, para vocês entenderem direitinho como que aplica esse teste. Vocês vão ver que é simples, vocês vão conseguir aplicar isso com o aluno de vocês ainda hoje. E depois eu vou explicar com mais detalhes o porquê que esse grande dorsal é encurtado, aumenta a sobrecarga e pode gerar lesões, tanto no ombro quanto na lombar, e como que ele limita a performance do seu aluno, seja natação, seja ele um jogador de tênis, seja um praticante de musculação. Tá bom? Então vamos lá, vou chamar o Thiago aqui e nós vamos aplicar o teste para vocês verem. Muito bem, já estou aqui com o Thiago e nós vamos mostrar para você agora o passo a passo de como realizar o teste do encurtamento do grande dorsal. Então antes da gente ir para o teste, eu preciso te falar que cada teste a gente tem um guia mostrando o passo a passo.
Porque quando a gente aplica um teste no nosso aluno, diferente de uma aula, que muitas vezes a gente motiva o aluno, falando, vai mais um pouco, você consegue. Num teste, não. O teste é um protocolo. E nesse protocolo a gente precisa seguir um passo a passo. E você que está aqui comigo vai receber esse guia e esse passo a passo, assim como uma referência de que se esse músculo está com uma ótima flexibilidade, com encurtamento moderado ou com grande encurtamento. Você vai receber esse guia para poder usar como referência na aplicação do seu aluno. Eu vou colocar esse guia amanhã no grupo de WhatsApp, tá bom? E aí você vai poder seguir esse guia que vai fazer com que você aplique isso com muito mais eficiência. Então vamos lá ao teste agora. Antes de mais nada, na aplicação desse teste aqui, o nosso aluno ele precisa de um movimento que a gente chama de báscula posterior. Então eu vou pedir para o Thiago mostrar para vocês o que é esse movimento de báscula posterior. É o famoso movimento de retroversão pélvica. Então a gente pede para o aluno encolher os glúteos e o abdômen e pressionar a lombar contra o chão. Nesse teste do grande dorsal, o aluno precisa ficar o tempo todo nessa posição de retroversão. E para a gente saber se o aluno está mantendo a retroversão, se ele não está escapando dessa posição, o que a gente faz? A gente coloca a ponta dos dedos na região lombar. Então eu vou colocar aqui a ponta dos meus dedos na região lombar do Thiago. Dá um pouquinho mais de espaço para mim. Isso. Agora eu vou pedir para o meu aluno fazer a retroversão pélvica, que caso ele não saiba fazer, você ensina ele a fazer primeiro. E aí, mantendo essa retroversão pélvica, eu vou pedir para você colocar só a sua mão direita, a ponta dos 5 dedos ao lado da sua orelha. Isso aí. Então essa é a posição inicial do teste. Báscula, pressionando a minha mão e os 5 dedos da mão apoiados no chão. E agora eu peço para o meu aluno ir devagarinho, subindo esses dedos da mão, bem devagar, sem perder a pressão aqui na lombar. Está começando a perder a pressão na lombar, vê se você consegue pressionar um pouco mais. O dedinho está começando a sair do chão, não deixa o dedinho sair do chão. Esse é o seu máximo? Sim. Então mantenha essa posição, mantenha exatamente onde você está. Então eu peço para o meu aluno agora ficar nessa posição para eu poder o quê? Registrar esse ângulo. Então o que eu faço? O aluno continua na posição, eu venho com o meu celular e faço uma foto exatamente desse ângulo. Venho aqui, fotografo e registro esse ângulo para ver até onde ele chegou. E com esse registro, eu tenho condição de guardar esses dados e poder comparar se ele está com encurtamento muito acentuado, se ele está com encurtamento leve ou se ele não tem encurtamento nenhum. Como vocês podem ver, e nesse guia que eu vou mandar para vocês amanhã, esse encurtamento é um encurtamento bem acentuado do grande dorsal. Está com uma grande limitação aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Entrar com uma estratégia para isso e vamos ver isso dando continuidade aqui na nossa aula. Veja só que interessante, como foi possível identificar um encurtamento significativo do grande dorsal. No caso do ombro, essa disfunção limita o movimento, predispondo as lesões e comprometendo a performance. Pois, pensa comigo aqui, se seu aluno não consegue fazer a flexão completa do ombro, como é que ele vai fazer, por exemplo, uma abraçada na natação, ou um saque no tênis, ou mesmo um exercício na musculação, onde ele tenha que levar os braços acima da cabeça? Certamente a sobrecarga para os ombros será maior e a performance vai estar comprometida. Mas agora eu quero falar sobre a lombar. Quando que você imaginou que um grande dorsal encurtado pode gerar dor e uma lesão na lombar? Vamos entender como isso funciona? Presta atenção, o grande dorsal tem a sua origem na fáscia tóraco-lombar e os processos espinhosos de T7 a T12. E ele se insere lá na tuberosidade menor do húmero. Então, se esse grande dorsal está encurtado, sempre que o aluno fizer ou a flexão ou a abdução do ombro, o grande dorsal vai ficar puxando a lombar, porque ele se origina na lombar
e esse encurtamento vai gerar instabilidade lombar. Então vamos imaginar que eu inicio um programa de treinamento com o meu aluno, sem aplicar esse teste que vocês acabaram de ver e sem descobrir esse encurtamento do grande dorsal. Toda vez que esse meu aluno fizer a flexão ou abdução do ombro, ele vai ter uma sobrecarga aumentada, tanto na lombar quanto no ombro. E aí imagine essa sobrecarga aumentada sendo repetida inúmeras e inúmeras vezes. Além de certamente limitar a performance do seu aluno, é provável que com o tempo ocorra uma lesão no ombro ou na lombar. Então, se você não identifica e restaura essa limitação, sem querer e sem nem imaginar, você deixa o seu aluno com maior risco de lesão e com comprometimento da performance. Mas como você está aqui e buscando se tornar um personal especialista do movimento, ao aplicar os testes da análise funcional e identificar o encurtamento do grande dorsal, você passa agora para a próxima etapa, que é ter uma estratégia de treinamento para restaurar a função. Segundo o grande mestre Paul Chek, que é um dos maiores especialistas do movimento do mundo, o trabalho de mobilidade vem sempre primeiro. E para ganhar a mobilidade do grande dorsal, qual seria a melhor estratégia? Antes de entrar com os exercícios de alongamento para o grande dorsal, para ganhar flexibilidade, aplicar a liberação miofacial é uma ótima estratégia, pois quando a miofáscia está aderida na musculatura, ela vai comprometer tanto o trabalho de flexibilidade como o treinamento de estabilização e força. Ou seja, iniciar esse trabalho de restauração da função com a liberação miofacial, seja uma técnica manual, com rolo ou com stick, é uma excelente estratégia para atingir melhores resultados. Após esse primeiro passo da liberação miofacial, aí sim os exercícios de mobilidade articular e os alongamentos específicos para o grande dorsal são muito bem-vindos. Dessa forma, você vai estar prevenindo as lesões na lombar e ombro e ganhando performance com muito mais eficiência. Então agora, eu quero te mostrar mais detalhadamente como aplicar essa sequência estratégica de treinamento para restaurar a função do grande dorsal. Eu vou chamar o Thiago novamente e nós vamos te explicar agora como fazer isso na prática. Então agora vamos aplicar a liberação miofacial e hoje eu vou demonstrar a técnica de liberação miofacial com stick. Então esse stick hoje é fácil de encontrar, fácil de adquirir na internet e é uma ferramenta excelente para ajudar o personal especialista do movimento. Então como que funciona a liberação miofacial com stick? O Thiago já está aqui deitado de lado e eu peço para o meu aluno colocar o braço de cima lá para cima, relaxado. Então ele pode tanto relaxar o braço sobre a cabeça, se eu deixar esse braço bem solto, a ideia é que não haja tensão desse braço que está para cima. E aqui eu tenho desde a origem do grande dorsal, lá no úmero, por todo o caminho dele que vem aqui para a face tóraco-lombar. Então quando eu faço a liberação miofacial com stick, vamos primeiro falar rapidamente o que a gente tem que evitar. Porque a liberação miofacial, para ela ser eficiente, a gente precisa afundar o stick até o nível de resistência. Então isso não quer dizer fazer força e aplicar força no seu aluno. Não, não quer dizer isso. O que quer dizer é que você não pode fazer algo superficial e rápido. Por exemplo, aqui, ó, estou fazendo algo rápido e superficial. Isso aqui não vai funcionar. Então sempre que eu aplico uma liberação miofacial, primeiro eu apoio o stick e deixo que o peso do meu corpo caia levemente sobre o stick. Vocês vão perceber que o stick afunda um pouquinho no corpo do aluno. E com esse stick, depois de afundado, aí sim eu começo uma movimentação lenta, percebendo toda a extensão do grande dorsal, em toda a extensão do grande dorsal, eu vou percebendo as aderências miofaciais. Como que eu percebo essas aderências miofaciais? São pontos onde eu sinto que o stick não flui tão bem. Você vai perceber que esse stick, ele trava. O aluno sente um pouco mais de desconforto, porque é justamente a região onde tem essa aderência. Então, normalmente eu começo essa liberação aqui, bem na junção do úmero com a escápula,
E aí eu vou não só fazendo a liberação de cima para baixo, mas eu faço também um pouco mais na parte anterior do grande dorsal, nessa parte frontal. Eu vou margeando também a parte posterior, porque a miofáscia ela é multidirecional. Então não existe uma regra, eu tenho que fazer de cima para baixo, eu tenho que fazer de baixo para cima. Eu tenho que ir explorando esses diferentes ângulos, mantendo esse engate ao nível de resistência. Então eu vou sentindo, eu sinto, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ele fez até um aire. Eu senti que nesse ponto aqui, ó, bem na lateral da escápula, ele tem um pouquinho mais de aderência. Então o que eu faço aqui? Não adianta eu chegar e perceber que aqui tem mais aderência e ficar forçando aqui em cima do meu aluno. Porque senão esse aluno vai contrair, vai tensionar e eu não consigo o objetivo final. Então muitas vezes no início você tem que ir acostumando esse aluno a essa técnica. Então eu peço para esse aluno respirar fundo, vou um pouco mais devagarinho aqui nesse ponto e vou aos poucos soltando essa musculatura e percebendo onde está a maior necessidade dele. Aqui eu vou acompanhando o caminho do grande dorsal, chegando próximo a essa fáscia tóraco-lombar. E aí você me pergunta assim, e por quanto tempo eu tenho que aplicar essa liberação? Não existe uma regra. Então a liberação miofascial, ela pode ser feita antes de um treinamento de força. Você pode fazer no final da sua aula. E você pode fazer uma sessão específica, como a gente está falando aqui, de restauração de função, que é entrar com a técnica de liberação miofascial e logo em seguida entrar com o alongamento. Sempre que a gente faz a liberação miofascial para abrir o caminho e entra em seguida com o treino de flexibilidade, esse treino de flexibilidade é muito mais eficiente. Então agora eu quero mostrar para você um alongamento do grande dorsal. Agora que eu já fiz aqui do lado direito do Thiago, quando você estiver aplicando no seu aluno, obviamente você vai fazer isso dos dois lados, e depois da liberação você vai entrar com alongamento. Quando a gente fala em alongamento e ganho de flexibilidade, existem vários alongamentos para o grande dorsal. Mas eu quero mostrar um alongamento aqui para vocês, que talvez você ainda não conheça, um alongamento diferente do grande dorsal. Eu vou pedir para o Thiago ajoelhar aqui no colchão e nós vamos apoiar os braços lá naquele puff. E vocês vão entender agora como entrar com o alongamento desse grande dorsal de forma simples e eficiente, fazendo o movimento oposto ao que faz o grande dorsal. Quando o grande dorsal contrai, eu vou pedir para o Thiago só ficar um pouco reto aqui, fica mais vertical, e vamos levar esse braço lá para cima, assim, leva o braço esquerdo lá para cima. Quando o grande dorsal contrai, que movimento que o grande dorsal faz? Ele faz a extensão do ombro, com rotação interna do ombro. Rotação interna. Então, a contração total do grande dorsal, ele faz isso. Ele faz a extensão com rotação interna do ombro. Então, se a gente quer alongar esse grande dorsal, o que a gente faz? A gente faz o oposto. A gente faz a flexão do ombro com rotação externa. Então, essa é a posição onde o alongamento para o grande dorsal vai ser mais eficiente. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu vou pedir para o Thiago apoiar os dois cotovelos aqui nesse puff, os dois cotovelos. Pode vir mais para frente um pouquinho com os seus joelhos. E para que ele mantenha a rotação externa dele, eu vou pedir para ele segurar o stick. Esse stick, ele segura o stick. Ao segurar o stick nessa posição, ele está fazendo a rotação externa. Essa é a rotação externa do ombro, né? Então essa posição de rotação externa já coloca o grande dorsal em alongamento. Esse grande dorsal que sai lá do úmero e que vem aqui para a fáscia tóraco-lombar. E aí nessa posição, mantendo o stick aqui para cima, você vai vir só um pouquinho mais para trás, Thiago, com o seu joelho para ficar melhor aqui, para você ter espaço para forçar o peito para baixo. E alonga bastante. Por quê? Porque a gente está fazendo os dois movimentos que alongam o grande dorsal. A flexão do ombro junto com a rotação externa. Então esse alongamento, aplicado logo após a liberação miofascial, é muito eficiente para restaurar essa função
e para trazer de volta a extensibilidade necessária para o grande dorsal. Eu, particularmente, gosto muito da escola de flexibilidade que trabalha em posições mais longas. Então, quando eu quero ganhar flexibilidade com o meu aluno, eu mantenho ele na posição por pelo menos 1 minuto. Vem um pouco mais da escola francesa, que vem do RPG, do SGA. Mas existem várias escolas que trabalham a flexibilidade, inclusive com exercícios mais dinâmicos, exercícios de mobilidade, e tudo isso é muito bem-vindo. Então, quis trazer para vocês aqui hoje algo específico, onde você mantém o seu aluno nessa posição, pedindo para ele respirar fundo, pedindo para aos pouquinhos ele tentando forçar o peito mais para baixo. Essa posição já evita que ele entre em hiperdordose, porque esse grande dorsal encurtado leva para a hiperdordose. Então, ao jogar esse quadril para trás, a pelve tem uma tendência a posteriorizar, que também torna o alongamento do grande dorsal mais eficiente. Então, essa é uma estratégia, né? Uma técnica de alongamento para o grande dorsal. Existem várias técnicas de alongamento para o grande dorsal, assim como eu expliquei para vocês, muitas escolas. E lembrando que esse é apenas um dos testes e uma das correções que a gente pode fazer. Como eu disse para vocês anteriormente, na certificação iFit Pro nós temos 23 testes e as respectivas correções e entendimento de todas elas. Então é importante ter essa clareza de que o personal especialista do movimento aplica todos esses testes para trabalhar como um profissional da saúde, que identifica a limitação, identifica o problema e sabe aplicar a correção necessária, não só para prevenir as lesões, mas para ganhar performance eficientemente com esses alunos. Tudo isso que eu te mostrei até agora é a base do meu curso completo, a certificação iFit Pro, onde cada um dos pilares é explorado mais a fundo e eu acompanho e ensino cada personal trainer a se tornar um especialista do movimento. Na próxima aula, eu te falo mais sobre essa oportunidade do curso completo, mas o que eu quero agora é ter a certeza de que você entendeu a diferença que faz ter esse conhecimento. O quão eficiente e valorizado você se torna ao saber identificar exatamente o que seu aluno precisa, através da análise funcional, e como a sua aplicação é simples, mas os resultados são preciosos. Você deixa de adivinhar e começa a identificar. Depois eu falei para você sobre o entendimento do mecanismo das lesões, de forma didática, compreender quais disfunções que geram as lesões. Entender que essas disfunções muitas vezes estão longe do local da dor ou da lesão faz toda a diferença. E por último, unindo todos esses pontos e dando sentido a tudo isso, é saber aplicar uma estratégia de treinamento para restaurar a função e com isso prevenir as lesões e ganhar performance eficientemente. Sim, existe um passo a passo que precisa ser respeitado e com uma receita de bolo, se você trocar os ingredientes, não vai dar certo. Então é muito importante ter esse conhecimento e aplicar a estratégia e sequência corretas. Então é isso, meus amigos. Espero que eu tenha conseguido te passar com clareza como que a aplicação de testes simples e uma estratégia para restaurar a função vai não apenas prevenir as lesões musculoesqueléticas, mas vai também permitir ganhos significativos de performance. A nossa próxima aula está simplesmente imperdível, pois eu vou te passar o mapa completo da certificação iFit Pro. Eu guardei o melhor conteúdo para essa aula, então não perca! Agora, eu gostaria de te pedir para deixar um comentário com o que você achou dessa segunda aula. Eu vou me esforçar para ler e responder um por um, pois a sua opinião é muito importante para mim. Eu te agradeço muito pela sua participação e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá! 2 anos tomando anti-inflamatório todos os dias que eu jogava. Graças a Deus o médico falou, você é um cara muito sortudo e porque você tá sem problema nenhum. Parece que você não tomou os anti-inflamatórios. Eu tive muita sorte. Então, para eu poder jogar, para eu poder treinar, eu tinha que tomar anti-inflamatório. Então, isso é um absurdo. E eu não tinha noção do que isso poderia causar no futuro, né? Então, antes de te conhecer, o que aconteceu? Eu treinava um pouquinho a mais
Eu ficava depois, às vezes, uma semana sem poder jogar, com muita dor. Muita dor. Mas eu ficar mais magro e ficar forte. Aí eu vou estar aparecendo no torneio, pô, tô super sarado, mas eu não tô bem preparado. Porque existia muito desequilíbrio, né? Você se lembra, era muito desequilíbrio. Então, se você não tem noção do que você está fazendo, você vai desequilibrar mais ainda teu aluno, o teu atleta. E aí, com o Jairo, eu achei, não, peraí, se eu quero ter uma vida longa no golfe, eu preciso ter uma preparação física adequada, de pessoas que entendam do que estão fazendo. E aí foi quando o Jairo passou o teu número, o teu nome, tudo, a gente entrou em contato e a gente começou a trabalhar junto. Então, seria mais ou menos isso, né? E no seu caso, o que foi muito gritante foi que você sentia um desconforto nas costas e um desconforto constante no tornozelo esquerdo. Só também. A causa de tudo isso estava no quadril, lembra? Muito. Então foi trabalhando o quadril que a gente conseguiu melhorar a lombar e o tornozelo, né? Porque a causa do problema estava no quadril, né? Exatamente. E a gente pensa, não, tem que reforçar o tornozelo. Não tem nada a ver. Eu sou leigo no assunto, né? Mas às vezes eu vejo as pessoas fazendo treino físico com o próprio personal. E eu fico olhando de caramba, os caras estão loucos. E aí que vem os agradecimentos com o Paulinho e o Rafael, que estão me deixando jogar. Sempre quando eu ganho um torneio, eu faço um agradecimento a eles, sabe? Porque é muito gratificante com 50 anos de idade jogando contra os moleques de 20, 22, 25, 30 e poder ganhar deles, né? Porque não é fácil. Eles estão, sabe, tem talento, tem uma juventude aí boa. Então é muito bom estar com 50 anos competitivo. Eu agradeço a você e o Rafael, o nosso magrelo. Acho que o método que você aplicou, Paulo, foi algo muito diferenciado com tudo que eu já tinha experienciado e tentado antes. Foi o método que fez a diferença para mim, que tentei diversas vezes durante diversos anos com diversos outros profissionais me ajudar com a dor, com meus problemas, e nada funcionava. Foi 100% esse seu método que funcionou comigo, e foi algo que fez a diferença para minha vida, algo que me ajudou com a minha dor, me ajudou a chegar onde eu tô hoje, me solucionou os problemas. Então é algo que realmente teve um impacto não só para mim fisicamente, como emocionalmente e para minha qualidade de vida hoje.